Ó alma cansada, por que lamentar? Em Cristo tu achas tesouro sem par, infinda alegria, poder, salvação. Ó, vem, vem a Cristo sem mais hesitar. Eu sou de Jesus, aleluia. De Cristo Jesus, meu Senhor, eu quero falar, eu quero cantar do amor do meu Salvador. Shalom. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Mas, se não estiver bem, né, porque todos nós passamos por problemas, dificuldade, né? A solução é a gente se apegar à palavra de Deus. Porque aqui a gente acha conforto, a gente acha paz, Ele nos dá uma paz que excede a todo entendimento. Sim, podemos até estar com problemas e problemas grandes ou pequenos, mas com Ele a gente vai estar em paz. Porque sabemos que temos um Deus todo-poderoso, né? Que está aqui no nosso lado, conosco, para nos ajudar em todas as nossas dificuldades. E aí a gente fica em paz e através da paz a gente vai achar a solução dos problemas. Às vezes complica para a gente, né, encontrar a solução quando a gente se desespera, quando a gente não tem esperança, quando a gente não tem confiança no Senhor. Mas quando isso acontece, aí não tem como não achar a solução do problema. Porque esse Deus, nosso Deus, o Deus de Israel, é poderoso para nos fortalecer e para nos ajudar. Ele jamais abandona um filho seu, né, que o ama, que guarda seus mandamentos. Então, fiquei com essa mensagem e agora vamos entrar no assunto, né, que eu vou abordar hoje. Hoje nós vamos falar sobre as necessidades e as prioridades, segundo a Bíblia. Quais são as nossas necessidades? Né? E quais devem ser as nossas prioridades, segundo a Bíblia, né? A palavra de Deus. Então, nós vamos lá em Mateus 6,25. Mateus 6,25. Olha o que está escrito aqui em Mateus 6,25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Né? Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não vale vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessita de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Então, aqui nessa escritura, ele está dizendo quais devem ser quais são as nossas necessidades, mas qual deve ser a nossa prioridade. Então, segundo o que ele está dizendo aqui, ele fala que a nossa prioridade, em primeiro lugar, o seu reino. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Então, o Senhor está dizendo que nós devemos priorizar em buscar aqui neste mundo o reino de Deus. Mas como é que eu vou buscar o reino de Deus? Como que eu vou buscar esse reino? E ele fala que depois disso tudo lhe será acrescentado. Deus não vai deixar faltar nada para você, nem roupa, nem comida, nem casa, nada, nada, nada. Tudo que for da nossa necessidade, porque às vezes a gente nem quer, a gente não quer, não é a nossa necessidade, é coisas supérfluas que a gente nem está precisando. Agora, né, aqui no mundo tem uma mania que é assim, você tem, você tem um celular. Aí, daí a pouco lançam outro, né, com mais, né, tecnologia e tudo mais. Aí você não tem necessidade, mas às vezes para aparentar status, né? Aí você pega, menospreza aquele celular que ainda serve, que dá para usar, para poder comprar um outro mais, né, evoluído. E aí se endivida e faz isso, faz aquilo, sem a menor necessidade. Então ele fala aqui, não esteja ansioso por coisa alguma. Primeiro, o que você mais deve buscar aqui nesse mundo, em primeiro lugar, o reino de Deus. Então agora a gente vai ver como é que a gente encontra, né? Como é que a gente busca esse reino de Deus. Vamos ver lá em Mateus 7, de 7 a 20. Mateus 7, de 7 a 20. 7 e 8. Mateus 7, de 7 a 8. Aqui, ó. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abre-se-lhe-á. Então, ele está dizendo que é para a gente pedir, que Deus vai dar. Se a gente buscar, a gente vai achar. E se a gente bater, vai abrir. Pois todo o que pede a Deus, né, recebe. O que busca, encontra a Deus. E a quem bate, a porta é aberta. Então, como é que se faz isso? Bater, buscar? Gente, é tão simples. É isso aqui. Aqui está a solução. É aqui que você encontra o reino de Deus. É aqui que você se relaciona com Ele. É aqui que Ele vai abrir a porta para você. É aqui que Ele vai acrescentar tudo que nós precisamos, tudo que Ele vê que eu preciso, Ele vai me dar. Ele só não vai me dar se eu pedir algo que Ele está vendo que eu não preciso. Mas tudo, comida, roupa, tudo, Deus é Pai. Deus cuida. Se aqui na Terra nós, como pais, né, a gente busca dar as coisas que nossos filhos precisam, né? Suprir as necessidades dos nossos filhos, roupa, sapato, estudo e tudo mais. Imagina Deus, se a gente está se relacionando com Ele, buscando guardar os mandamentos, como ele fala aqui, né? Pedindo a Ele, buscando Ele, batendo na porta. É aqui que você quer, nós batemos na porta do Senhor. É aqui. Eu levei tantos anos para entender isso, sofri tantas coisas desnecessárias que eu não, né? Se eu tivesse entendido isso, que eu com esta palavra na minha mão, olha que foi uma luta com o adversário para poder a gente ter essa palavra em nossa mão. Muitos morreram. Muitos morreram para poder a gente ter essa palavra na nossa mão. A gente sabe o que aconteceu, quando a gente lê a história, a gente sabe o que aconteceu lá atrás, né? Quantos sofreram, porque isso aqui só estava na mão da liderança. O povo não tinha direito à palavra de Deus. O adversário não queria que isso acontecesse. Porque, é claro, a gente com a palavra de Deus na nossa mão, então agora é a gente e Deus, né? Então, se eu e você, se nós queremos, né, o reino de Deus,
Nós temos que buscar aqui, na palavra de Deus. Porque é aqui, através desse livro, que ele conversa com a gente, ele conversa comigo, conversa com você, através da palavra dele. Quantas vezes a gente faz uma pergunta a Deus, né? E Deus responde na hora aqui, através da sua palavra. Eu já contei até esse caso em outro vídeo, que eu tenho irmã, né, que ela mora no Rio, e ela pagava aluguel, e ela tem uma casa em Vitória da Conquista alugada. Só que a mulher entregou a casa, né, e ela dependia desse dinheiro para pagar o aluguel. Então, quando ela recebeu a notícia, ela se desesperou. E ela disse, agora como é que eu vou pagar esse aluguel? E começou a falar e se lamentar, e disse, eu vou passar vergonha, e não sei o quê. E conversando com o Senhor, e aí abriu a palavra para o Senhor falar com ela, confortar ela. E na hora, o Senhor falou assim, ela leu, cala-te, quem está no comando? Ela disse que quando leu isso, cala-te, quem está no comando? Ela estava já se desesperando. Ela fechou a Bíblia e falou, desculpa, Senhor, desculpa, eu não vou mais ficar desesperada. Eu sei que o Senhor está no comando. E realmente, acho que não levou 2, 3 dias, a casa lá foi alugada, né? Olha como Deus fala, né, gente? Diretamente com a gente. Como Ele confortou ela naquela hora. Chamou a atenção dela com veemência, porque ela estava ficando desesperada já, né? Então é tão bom quando a gente se relaciona com Deus, que a gente sabe que Deus fala com a gente. A gente acabou de ler aqui, ele falando, porque isso que ele deixou aqui, gente, é para toda a humanidade. Toda a humanidade. Não foi só para o povo de Israel. O plano dele justamente foi esse, do Pai Celestial, né? Formar uma nação para que seja exemplo, né? Para todos na Terra. E ele mandou que registrasse, porque ele tem um propósito. Ele não mandou, né, os seus servos registrar tudo que ele falava sem um propósito. Não, é com um propósito. Hoje, eu e você não podemos dizer para Deus que a gente não sabia. Ah, Senhor, eu não sabia que tinha que me deixar santificar. Eu não sabia porque está na palavra de Deus. Está escrito aqui, né? Ah, eu não sabia que eu tinha que colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Sabe? Porque está aqui. Porque tudo que nós queremos, né? Toda a sabedoria do alto que nós podemos obter é através da palavra de Deus. E precisamos, gente, precisamos dessa sabedoria para tomar nossas decisões. São muitas decisões que a gente toma durante o dia, durante o mês, durante o ano. E nós precisamos da palavra de Deus para que a gente possa tomar nossas decisões corretas, principalmente na área financeira. O adversário ele trabalha muito na área financeira, né? Às vezes colocando coisas na cabeça da gente que a gente nem precisa, mas tem que comprar, tem que se endividar, tem que fazer isso. Não. É como aqui, o Senhor está instruindo a gente aqui, né? Não andeis ansioso pelas vossas vidas quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelos vossos corpos quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então, ele está chamando a atenção. A gente não tem que andar ansioso para ter nada, né? Evitar dívidas, né? Claro, se você precisa de algo e você pode comprar e está dentro do seu orçamento para pagar e você tem necessidade, aí você compra, mas está dentro do seu orçamento, né? Mas às vezes a gente nem tem necessidade e a gente fica com aquela ansiedade porque quer ver tudo muito, né? E ter bons carros e ter isso e ter aquilo e se enfoca até para poder pagar e às vezes não consegue pagar e é uma luta e a vida se transforma em algo, né, pesado, porque você está preocupado com a dívida, né? Então, como diz aqui, né, que para a gente alcançar o reino de Deus, a gente tem que bater, a gente tem que pedir, né? E a gente tem que buscar. O que busca? Então, se você quer o reino de Deus, eu quero o reino de Deus, a gente tem que buscar. Buscar é justamente aqui dentro da palavra de Deus e guardar os mandamentos. Tudo que Deus deixou aqui
para os nossos tempos e até o final vai ser exatamente como ele deixou aqui. Os que querem o reino de Deus, busquem se santificar, né? E esse conselho que Deus está dando aqui, de buscar primeiro o reino dele, né, e depois tudo mais lhe será acrescentado, isso é necessário, porque nós temos que ter essa convivência. Nosso Pai, ele quer que a gente converse com ele diariamente, ele quer que a gente desenvolva uma confiança nele inabalável, né? Isso é necessário a gente buscar o reino de Deus para quê? Para que a gente tenha a vida que ele prometeu. Ele prometeu, Cristo, quando esteve na terra, disse que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E como é que Deus vai nos dar vida em abundância se a gente ignora a palavra dele? Olha que conselho lindo esse, né? Lindo esse conselho. Eu, antes de ter, né, de estudar essa palavra, quando eu não tinha o conhecimento, eu tinha a Bíblia, mas não estudava nem. É uma cultura nossa, na verdade, né? Não estudava como eu estudo hoje, aqui de manhã e à noite, procurando Deus, né, para me ajudar, para me livrar das coisas ruins. Eu, quando não tinha isso, era muito ansiosa por coisas materiais. Era ansiosa por coisas materiais, não tinha sabedoria financeira, porque eu fui criada sem meus pais, né? Fui criada no pensionato, lá não tinha esses ensinamentos. Na escola não tem ensinamento sobre, né, a sabedoria financeira. Eu vim aprender com Deus. Passei por muitas coisas, porque eu não estudava a palavra, né? Então, buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, é isso. É você se relacionar com esse Pai maravilhoso, né? Que traz tanta paz, tanta alegria para a nossa vida. É tão lindo quando a gente sabe que a gente está fazendo a vontade de Deus. Porque é isso que vai nos levar ao reino de Deus. É a obediência a Deus que vai nos levar ao reino de Deus. E Deus quer, né? Que não é à toa que Deus deu Cristo para morrer daquela forma, só por amor a nós, para nos salvar. Como que a gente vai acusar Deus de alguma coisa? Um pai que dá um filho perfeito, santo, puro, que nunca pecou, nunca fez nada contra ele, e ele deu para morrer terrivelmente daquela forma, mostrando para mim e para você o amor que ele tem por nós. E daí agora a gente só precisa obedecer aos mandamentos que estão aqui, que ele deixou, que ele registrou. Agora, Deus é justiça. É como ele diz: me obedeça e vocês terão as bênçãos. Desobedeça e vocês terão a ira. É o que vai acontecer na terra, né? Deus está tolerando. Olha quanta coisa terrível esse povo faz aqui na presença de Deus. Terrível, né? E Deus tolerando por causa de quê? Por causa dos escolhidos, por causa daqueles que estão buscando viver, né? E para que ele está dando tempo para que a gente se salve, para que a gente vá para essa eternidade tão linda com ele. Mas a rebeldia faz com que a gente fique na mão do adversário, né? Agora, quando a porta da graça fechar, aí acabou. Não tem mais oportunidade. E é muito triste, gente. Eu fico pensando assim, meu pai. É muito triste chegar no final, como Cristo deixou aquele exemplo de Lázaro e o rico, né? Lázaro, ele foi para o seio de Abraão depois que morreu, e o rico no tormento, arrependido, mas não tinha como corrigir mais, né? Arrependido. Então, para que a gente alcance, né, esse reino de Deus, vai depender pura e exclusivamente da gente deixar Deus nos santificar. Não depende de placa de igreja. É claro que se você estiver na igreja séria, onde as coisas são feitas realmente, né, da forma como Deus pede, né, as doutrinas estão atreladas aqui na Bíblia, porque não tem como ser diferente. Se não estiver, não é de Deus. É Deus que fala isso, não sou eu que falo isso. Ele deixou o exemplo dos bereanos para que a gente não seja enganado. Então, todas as doutrinas que são passadas dentro desse grupo religioso
que eles estejam aqui. A liderança não pode passar nada que não seja isso aqui. E com isso aqui, o que é que vai acontecer? A santificação vem, gente. Não tem como você estudar as Escrituras, guardar os mandamentos de Deus e você não se santificar. Não tem como. Porque você vai começar a enxergar os seus pecados, seus erros, e você vai corrigindo aqui e ali, né? E se chegando mais perto de Deus, e Deus ali te protegendo de todo o mal, porque você obedece. Porque se você não obedece, você vai ter que sofrer as consequências, né? Então é isso, né? Então é buscar primeiro o reino de Deus. E para buscar o reino de Deus, a gente tem que bater, a gente tem que pedir, né? A gente tem que buscar, como está falando, buscar. Então não é buscar primeiro, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ser milionária, fazer meta para ser. Sim, Deus quer que você estude, que você trabalhe, que faça tudo, né? Ele não quer um filho preguiçoso, porque isso não é de Deus. Mas que isso não seja em primeiro lugar. Primeiro lugar é você tirar sua devocional de manhã com Deus, estudar a palavra dele, né? À noite você faz a mesma coisa. Onde você estiver, na faculdade, no trabalho, em casa, fale de Deus para as pessoas, alerte as pessoas que estão ao teu redor a respeito, né, do quanto é importante a vida eterna, para que elas possam também se preparar para um dia estar na presença de Deus. Se você é convertido, se você ouve como você está ouvindo aqui, primeiro buscar o reino de Deus, com certeza, aonde você estiver, no trabalho, né? Aonde você estiver, no meio de uma comemoração com amigos e tudo, que você estiver conversando com uma pessoa, você vai falar de Deus. Você vai falar de Deus. Claro que é de uma forma com sabedoria. Não é esse negócio de, olha, você sabe se você não você vai para o inferno, você não é assim, né? Não é assim. Porque também a pessoa vai ver a tua vida, vai ver que tu tem uma vida boa, né? Alegre, feliz, tem dificuldades, mas não fica se lamentando e se queixando. E você também, sua conversa não é só sobre trabalho e dinheiro, porque aí eu vou fazer isso, porque... Não. A nossa conversa, Deus vai estar ali no meio, né? Como você consegue? Porque eu estudo a palavra de Deus, eu leio a palavra. E no meio da conversa, sempre surge uma oportunidade para você falar algo que você aprendeu com Deus. O convertido, ele quer falar de Deus, mas, como eu digo, é com sabedoria. Não é esse negócio de estar no meio de... Por quê? Porque quando você fala, às vezes você não vai precisar abrir a conversa, às vezes é pergunta que te fazem e a resposta que você dá está na palavra de Deus. Então, qual é a promessa de Deus para nós, né? Porque como eu vou saber, né, que Deus, ele está dizendo que é para eu buscar primeiro o reino dele. Mas o que é que Deus fala aqui na sua palavra, né? Que confirma que buscar o reino dele é estar aqui, né? É estar na palavra, é estar se relacionando com ele, é estar ouvindo ele. Vamos ver lá em Isaías 57:15. Isaías 57:15. Aqui, ó. Porque assim diz o alto, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Deus falando, né? Habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então, o Senhor diz que quando a gente é contrito a Ele, né? Contrito é se relacionar com Ele, como eu já falei, né? Através da sua palavra, Ele diz que Ele está com a gente. Então, aqui nesse momento que eu estou com esse tesouro na minha mão, que é a palavra de Deus, que eu estou aqui, né, falando para vocês essas coisas, Deus está aqui conosco.
Porque ele fala que eu sou santo, Jesus Cristo é santo e vocês têm que ser santos. E se a gente fala da palavra de Deus, a gente está falando de coisas santas, de coisas puras, de conselhos verdadeiros, né? Que levam a gente mais próximo de Deus. Então, esse relacionamento que a gente tem com Deus nos torna santos. Esse relacionamento de obediência como Cristo, né? Cristo foi obediente em tudo, né? Esse relacionamento de obediência, de querer aprender, de não ficar ansioso. Hoje a gente aprendeu aqui, né, as nossas prioridades e a nossa necessidade. A nossa necessidade é água, é alimento, é roupa, é casa. Isso Deus sabe que a gente precisa, mas Ele disse buscar primeiro aqui o reino dEle e depois Ele vai nos dar tudo isso. E uma vida de abundância, Ele promete, né? Isso não quer dizer que Ele vai falar da gente bilionários, que a gente não tem necessidade de ser bilionário. Para que ser bilionário, né? Claro que a gente precisa, né, ter nossas finanças de forma que seja para o nosso bem-estar e que a gente possa também ajudar outras pessoas, né? Que a gente possa também ajudar outras pessoas. E é disso que a gente vai falar agora, né? Enquanto a gente está se relacionando com Deus, para que a gente possa realmente, né, ser ouvido por Ele e a gente possa aprender com Ele, nosso coração tem que estar puro. O nosso coração tem que ser sincero com Deus, o desejo de aprender, o desejo de colocar em prática, o desejo de viver essa vida linda que Ele tem para nós desde já. Porque Ele fala que no final vai acontecer muita coisa terrível na terra por causa da desobediência do homem. Mas Ele fala que os preparados não temerão. Então, quando a gente tem esse coração sincero, a gente vai ouvir a palavra e a gente vai buscar aplicar a palavra, né? Então, a gente tem que ter esse coração sincero. E também paciência, porque não é você pegar a palavra, hoje já li, Deus já te dá uma vida de abundância, não é assim. Você vai se relacionando com Deus e Ele vai te dando de pouco a pouco os ensinamentos, os conhecimentos. Então, às vezes, eu já vi gente dizer, eu não entendo a Bíblia. Ok, tem coisas que eu não entendo, mas tem coisas que eu entendo. Então, como que vai ser esse crescimento? É de pouco a pouco. Você vai pegar a Bíblia, você vai ler e você vai ver ali, né, obras da carne. Isso aí é uma coisa fácil que dá para qualquer um entender. Que a inveja, a intriga, Deus não aceita. Então, você já vai trabalhando nisso. Bom, Deus não gosta que eu inveje, isso não é de Deus, então eu não quero para mim. E daí você continua lendo as escrituras agora mesmo. Ele falou, não esteja ansioso por coisa alguma, coisa fácil que dá para você entender. Aí você vai colocando em prática, e aí as coisas que você não entendia, você vai começar a entender. Deus vai te dando de pouco a pouco. É igual ao estudo secular. Você já começa na faculdade? Não. Você começa aprendendo a ler, o alfabeto, sílabas, palavras, e aí você aprende a ler. E aí você vai, né? Primeiro ano, segundo ano, olha quantos anos. Terceiro, quarto, quinto, sexta, sétima, oitava, segundo grau. Olha o tempo, né, que você leva para chegar a um doutorado em alguma área, né? A mesma coisa é a palavra de Deus. Você vai e começa a estudar. Amanhã você já quer que tudo não é assim. Mas você começa a sentir uma paz. Você começa a se sentir bem, né? Porque seu espírito está sendo alimentado pela palavra de Deus, assim como o nosso corpo físico precisa do alimento físico, já um arroz, tudo que a gente, né, consome, o espírito ele precisa ser alimentado pela palavra de Deus. Eu te digo isso com toda clareza. Nenhum outro livro vai te alimentar espiritualmente. Você pode ler lá, inventar livro disso e daquilo, você não vai ser nutrida espiritualmente. Agora, este aqui vai suprir tuas necessidades espirituais. Porque esse te aproxima de Deus, esse é verdadeiro, te aproxima de Deus. E como eu já disse várias vezes, não pode ser tirado nem acrescentado nada que está aqui dentro. Então, ele é suficiente para alimentar o teu espírito, tu sentir paz, alegria, felicidade, mesmo em momentos de dificuldade. Você vai ter paz, vai ter aquela segurança de que você está com Deus e que Ele vai te dar, né? Ele vai te dar a vitória. Então, vamos ver 1 João 3, 17 e 18. Para encerrar, 1 João 3, 17 e 18. Aqui. Ora,
Aquele que possui recursos deste mundo e vi a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Então ele está dizendo aqui que nós temos que ajudar nossos irmãos que têm necessidade. Porque às vezes eu lembro de um caso de um homem que ele foi, no Natal ele fez uma cesta muito bonita, né? E aí orou a Deus que queria uma pessoa para ele dar aquela cesta no Natal. E ele foi em determinado local de pessoas que eram, né, pobres. E aí ele bateu em uma porta e o homem estava lá xingando e não sei o que. Ele disse não. Ele sentiu que não era ali. Andou mais um pouco, bateu em outra porta e ele sentiu que era ali. Aí ele falou para a pessoa que tinha, né, aquela cesta de alimento para dar. E ela disse para ele, você é a resposta da minha oração. Eu estava aqui orando, pedindo a Deus algo para a gente, que aí eu estou sem nada para meus filhos agora no Natal. E ele me respondeu através de você. Então, nós temos que exercer esse amor, essa união entre os irmãos, né? Se eu tenho uma certa condição e eu vejo que o meu irmão está em uma necessidade, né? Eu vou lá e posso ajudar, né? E posso ajudar. Deus mostra as necessidades das pessoas. E quando Ele mostra que você vira as costas e não ajuda, tendo condição, então o amor de Deus não está em você, é o que Ele diz aqui, né? Ora, aquele que possui recursos deste mundo e via seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Aí ele fala, né? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Porque Deus prova a gente pelo nosso coração. Você pode ver na Bíblia, está cheio, né? O Senhor provando seus filhos para ver até onde vai o amor, né, da gente por Ele. Porque Ele ama, Ele já provou o amor que Ele tem por nós através de Jesus Cristo. Mas nós também temos que provar. E provar o amor que nós temos por Ele é estar disposto a tirar tudo que desagrada a Ele. Porque quando a gente faz isso, a gente está alegrando o adversário. E aí vem o sofrimento. Mas quando a gente faz o que agrada a Deus, a gente está, né, alegrando o Pai Celestial. E aí vem as bênçãos, né? Aí vem as bênçãos. Eu amo saber dessas coisas. Eu amo viver essas coisas. Saber que eu estou caminhando no caminho da santificação. Que eu tenho muito que aprender com meu pai, porque eu sou criança para ele. Eu sou uma criança de 3 anos, que se você larga na rodoviária ou em qualquer na rua, ela vai se perder sem os pais, né? Ficar à mercê lá de qualquer um. É assim que a gente fica quando a gente não se apega à palavra de Deus. Então eu necessito dele porque eu sou criança e ele sabe, ele é responsável, ele me ama e ele cuida de mim, né? Como eu sei que cuida de vocês também. Mas a gente precisa estar na obediência. E isso é maravilhoso saber disso, né? E conhecer o verdadeiro ensinamento para que eu possa ser salvo. Em nome de Jesus Cristo, amém. E até o próximo vídeo.